TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apollo. As fotos mostram um animal muito machucado, visivelmente debilitado no rosto. O cachorro foi encontrado por moradores na rua Marieta Xavier, no bairro Surubi, em Itaperuna, no noroeste fluminense. Se você pensa que você já viu muito absurdo, a TVI te mostra mais. Nós estamos aqui na rua Marieta Xavier, no bairro Surubi, em Itaperuna, no noroeste fluminense, onde aconteceu um resgate de um animal muito maltratado na rua. E nós vamos conversar agora com a dona Dulcinéia Moreira, que foi uma das responsáveis pela acolhida desse animal. Dona Dulcinéia, conta pra gente, eu tô vendo que a senhora tem primeiro aqui um cachorro, né? Conta pra gente, com certeza a senhora gosta de animal. O que aconteceu que deixou alguns moradores daqui indignados? Primeiro foi o resgate dessa aqui, que essa também era uma cachorra de rua muito maltratada, que foi abandonada, pequenininha, muito machucada, magrinha, e eu comecei a cuidar dela também. Mas o recente foi ontem. Nós resgatamos uns cachorros, eu e mais 2 moradores. Resgatamos um cachorro que estava com o rosto todo deformado de um lado por bicheira e machucado, magro, e as pessoas, além dele já estar maltratado, as pessoas batem para expulsar, né, maltratam. Então isso nos chocou muito e nós resgatamos ele e assumimos a responsabilidade de mandar ele para uma clínica. E me diz uma coisa, foi cachorra, foi macho ou foi fêmea? O de ontem foi macho. Foi por aqui, por perto? Foi, ele apareceu aqui desde sábado, andando, inclusive estava com a cordinha, né, amarrada ao pescoço, andava arrastando aquela cordinha. Eu olhei ele de longe no sábado, eu percebi que tinha alguma coisa assim, ele muito magrinho. Quando foi no domingo, meu esposo até me chamou de manhã para olhar que ele estava novamente aqui, e ele achava que fosse até lepra. Aí eu não queria nem ver, porque quando eu vejo eu não sei ficar de braço cruzado, porque indigna a gente, comove a gente, você vê uma criação nesse estado. Aí quando foi ontem, ele apareceu novamente, ele estava nesse quarteirão aqui. Aí ele apareceu ali, mas ele está assim muito maltratado, deformado, com o lado do rosto já deformado, comido pela bicheira, magrinho, com a patinha também mancando. E um mau cheiro muito forte, as pessoas não toleram, né? Aí foi quando eu mais uma amiga decidimos, né, chamar um veterinário amigo, que é como meu filho. A gente é muito chegada, a esposa dele também é veterinária, a doutora Janine, doutor Marco, inclusive ele está até chegando aí. E eles vieram nos socorrer, né, também adotou a causa com a gente, né, e o cachorro está lá internado e a gente espera, né, que ele tenha melhora. A senhora mora sozinha? Quantos animais a senhora tem em casa? Eu tenho 2. Tenho essa que eu adotei, resgatei da rua, inclusive foi o veterinário, doutor Marco e a doutora Janine também, que cuidou dela da época, né, nos ajudou, cuidou dela. E eu tenho um outro que eu peguei com 1 ano, esse é bravo. Esse eu adotei, uma pessoa doou ele pro meu esposo, mas ele acabou, né, ficando aí eu tenho um casalzinho. Este veterinário que foi chamado para socorrer o animal voluntariamente explica o estado clínico e o tempo que pode levar para a boa recuperação do chamado carinhosamente de Ernesto, pela equipe da clínica onde está recebendo tratamento. Como que o senhor soube? Como que esse animal chegou até o senhor? Quais as condições desse animal? Então, a dona Dulcinéia, ela deixou de ser cliente e se tornou amiga. E ela me ligou mais cedo, ontem, relatando que tinha um cachorro que estava com bicheira, né, que é a miese, na cara.
Aí eu falei com ela, dona Dulcinea, quando a senhora achar ele, a senhora tenta amarrar ele, que aí quando ele estiver amarrado eu vou ir, a gente vê o estado dele. O estado dele é bem, vou falando uma linguagem bem popular, ele tá com a cara bem feia, os bichos comeram a parte lateral toda, até na região da bochecha, que a gente chama de masseter, que é esse músculo, as larvas comeram até atrás mesmo, ele estava com um grau de desidratação bem intenso, tá bem magro, bem caquético, com presença de ectoparasitas, carrapato e pulga, né? E a gente entrou com o tratamento dele na clínica. Ontem ele já recebeu um banho, já fez a higiene dessa região, já fez a medicação para as larvas saírem, a gente tira as larvas com a mão, com a pinça, faz toda a higiene, faz o curativo e ele recebe medicações para combater essa infecção desde agora. E agora a tendência com as medicações é melhorar. Só que como tem um grau de lesão muito grande, eu acredito que ele ainda fica internado na clínica por uns 30 dias. Ele conseguiu se alimentar um pouquinho hoje, né, devido ao grau de lesão, a gente pensou que ele não ia se alimentar, mas ele já conseguiu se alimentar e está ainda com odor muito fétido, está magro, né, como já tinha falado. Agora, saber se de maus tratos, aqui em Itaperuna existe um grande problema, que são esses cães errantes. Então a gente não sabe se foi maus tratos, ou foi briga de rua, ou foi atropelamento, porque nesse caso, para ter essa infestação de larva, existia uma ferida, que essa ferida inflamou e veio o odor e a mosca depositou a larva. Então pode ter sido por atropelamento, por trauma, né, de outro cachorro de briga. Então, saber exatamente o que infelizmente só o dono vai dizer. Só que se ele já está na rua há mais de 4 meses devido a essa lesão, dificilmente o dono vai aparecer, né? O dono vai aparecer. Aqui em Itaperuna isso é comum. Porque eu não sou de Itaperuna, eu sou do Espírito Santo. Lá em Vitória é difícil a gente ver cães errantes. Aqui em Itaperuna tem bastante. E não é só bicheira. Aqui tem muito TVT, que é o tumor venéreo transmissível, que ocorre esses cães de rua, que tem o coito, né, a monta, o cruzo na rua mais rápido. Então a doença venérea, que é o tumor, ela se prolifera mais rápido. Aqui em Itaperuna a gente vê bastante, que em outros lugares a gente vê um a cada ano. Aqui em Itaperuna a gente vê todo dia. O especialista comenta sobre a situação de cães soltos pelas ruas, sobre doenças e explica a necessidade do amor e carinho pelos animais. Popularmente a gente podendo considerar cães errantes, são esses cães da rua, são esses cães que ficam jogados, o que seria isso? Isso, cães errantes são esses cães de rua sem dono, que a gente vê na porta de banco, né, na porta de hospitais, e eles eles carregam algum tipo de doença, alguma parasitose. Então, assim, esses cães errantes, eles se tornam um problema de saúde pública. Outra moradora que ajudou no amparo e adoção do cachorro também conta como foi a experiência ao saber do grave estado do animal. Nós ficamos assim realmente comovidos de ver a situação, entendeu? Não é o primeiro animal que aparece assim abandonado. Este último, inclusive, ele estava com uma corda no pescoço, dando a impressão de que ele estava preso, né? Mas se foi ele ou alguém que soltou, ele apareceu aqui na rua e realmente assim comoveu a várias pessoas. Ele estava completamente assim, um mau cheiro horrível, né? E eu não tive nem coragem de ver, tá? Ele deitou logo ali na escada, tá? E realmente contaminou a rua, porque ele realmente estava com uma ferida na boca, né? E as pessoas que passavam ficavam assim muito comovidas, né? E surgiu até alguém também com a intenção de sacrificar o animal, devido ao estado em que ele se encontrava,
né? E alguns, né, enxotavam, né, o cachorro para longe, né? E a gente vendo aquela situação, né, algumas pessoas comovidas, porém outras pessoas querendo sacrificar o animal. E Dona Berenice também desabafa quando o assunto é a paixão pelo animal e mostra com felicidade o bicho de estimação, chamado Bob, também retirado da rua. Olha, o conselho é que as pessoas que não têm condição não abandonem seus animais, né? A princípio, se não podem cuidar, não têm condição, que não assumam essa responsabilidade. E se acontecer, né, de ter o animal e não puder cuidar, que procure, né, alguém responsável, um centro, né, de zoonose. Eu não sei se Itaperuna ainda tem esse centro, né, mas eu ouvi falar que tem ONGs aqui em Itaperuna que podem estar, né, dando essa assistência, né, que procurem pessoas que possam, né, que possam estar adotando esses animais para que eles não fiquem assim tão abandonados. E ultimamente aqui na nossa rua é comum ver animais assim completamente abandonados, né? E a gente não pode fechar os olhos, né, para essa situação. É um grande amigo, né? Um grande amigo, com certeza. Em contato com a Prefeitura de Itaperuna para saber a respeito do Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, ou do possível recolhimento dos animais das ruas, até o fechamento desta matéria, não tivemos a resposta. TVI Notícias. Oferecimento Concreto Apollo.